Ótimo, legal. Então, né, boa tarde a todas e todos que estão com a gente aí hoje. O que a gente pensou em mostrar aqui, pessoal, tanto pelo SPSS quanto pelo JASP, mostrar essa só questão do tamanho de efeito, né? Vimos no encontro, deixa eu só pegar aqui, no encontro passado, essa questão do tamanho de efeito, certo? Então, deixa eu só abrir a nossa apresentação da semana passada, para só mostrar ali o tamanho de efeito, o COEND, e a gente poder, vamos lá, tá. Vamos lá. Tem aqui uma tabelinha que a gente colocou do livro, né? Que é o tamanho de efeito. Ele tem, por exemplo, uma diretriz aqui, né? Ó, COEND, né? De 2 até 0,4 é considerado pequeno, 0,5 até 0,7 médio, 0,8 para cima é alto, né? Normalmente é o COEND. Em outros programas a gente pode escolher outros tamanhos de efeito, aí precisa estudar, né? Mas, por exemplo, comparar médias aqui, que é o mais simples que nós vamos ver agora. Então, vamos nos pautar com isso. Então, o que eu ia mostrar é que no SPSS, esse banco de dados é do próprio livro, tá bom? É um banco de dados do capítulo 7, que eles disponibilizam, que é grupo 1, grupo 2. Então, é grupo 1 com barulho, né? Que era assim, será que as pessoas conseguem memorizar tendo barulho e não tendo barulho? Então, dividiram em dois grupos, grupo 1, grupo 2. O grupo 1, por exemplo, não tinha barulho, né? E o grupo 2, o primeiro grupo tinha barulho, o grupo 2 não tinha. E aí a diferença que eles querem saber, se o grupo que tinha barulho conseguia lembrar o mesmo número de palavras do que o grupo que não tinha barulho. Então, é um teste simples, 2 grupos somente, e nós temos aqui a pontuação. A pontuação é quanto número de palavras cada um lembrou, tá? E aí, como é algo simples, o teste T resolve para nós. Então, aqui a ideia é comparar médias, e como são amostras independentes, temos dois grupos, e quem faz parte do grupo 1 não faz parte do grupo 2, então dessa modalidade a gente tem que ir no teste T de amostras independentes, né? Porque uma amostra é independente da outra. Beleza. Aí ele vai pedir para pôr o score em cima, que é a variável de teste, a variável dependente, e o variável de agrupamento é o noise or no noise, que é barulho, né? Aí tem opções. A opção, o que ele dá, ó, ele não dá tamanho de efeito nenhum aqui. Ele vai falar o tamanho, o intervalo de confiança, né? Normalmente o padrão é 95, normalmente as pessoas usam 95, poderia alterar se achar pertinente. Então aqui não tem, e aqui tem bootstrapping, ou seja, fazer reamostragens, né? Podemos, só não vou, posso até pôr depois para ver se tem diferença, posso rodar sem e depois com, só para ver se tem diferença, que a ideia é fazer reamostragem, e o bootstrapping ajuda quando a gente tem uma amostra muito pequena, tá? A minha experiência empírica, o bootstrapping nunca mudou. Então eu rodei meus dados, vamos supor, deu um valor. Aí eu rodo com bootstrapping, não muda nada. Quem sabe esse mude. Mas na minha experiência empírica, o bootstrapping nunca ajudou, no sentido de mudar um efeito. Depois a gente pode rodar para ver, tá? Então, reamostragem, pessoal, seria assim, ó. Aqui nós temos, no grupo 1, nós temos 12 pessoas, né? Então, por exemplo, ao todo nós temos, acho que 23 pessoas. 23, não, acho que é 24, né? Que é o grupo é certinho. Então, a ideia deles é assim, ó. Você tira um fora e roda. Aí depois você roda de novo, tira um outro, né? Tira o 2 e roda. Aí na terceira vez tira o 3 e roda tudo. Ele vai fazer isso 1000 vezes, tá? Isso aqui é a ideia do bootstrapping, é reamostragem, sempre tirando um, e vai vendo o que dá se rodasse isso 1000 vezes, se mudasse o efeito, o intervalo de confiança e tal. Então vamos rodar primeiro 100. Então uma das desvantagens aqui, né, do SPSS é não ter o tamanho de efeito, tá bom? Aqui, ó, grupo 1 a gente até pode colocar, que é o grupo do barulho. Então vamos pôr números, né? Então o grupo 1 é o grupo do barulho, o grupo 2 é o grupo do sem barulho. Tá? Continuar, beleza. Então temos grupo 1, grupo 2, beleza, aí roda, né? Vamos ver. Tá. Aí ele vai dar estatísticas aqui, ó, que é o número de pessoas, a média, desvio padrão, erro padrão. Beleza. Aí nós vamos ver se deu significante ou não, né? Então a gente olha o F,
e a gente vê aqui, ó, né, nessa significância, mas essa significância é do F, tá? Teste de Levene para homogeneidade e tal. O teste de significância, se é diferente ou não os grupos, é aqui, ó. E aqui mostra que é. Né? A diferença média entre os dois grupos é essa aqui, ó. Então a gente pode entender, como a gente está falando de palavras, a diferença é mais ou menos 6,58, quase 7 palavras. Então o grupo que não ouviu barulho, parece que lembra 7 palavras a mais do que o grupo que ouviu barulho. Então a gente tem até alguns artigos, trabalhos, né, reportam essa diferença. Tá, então teve diferença significativa, a diferença foi essa. Então você tem uma clareza, assim, a diferença de 7 palavras, pô, é muita palavra, né? Aí tem o intervalo de confiança, né? E aí veja, ele não cruza o zero, né? Mesmo que ele seja negativo, mas ele não cruza o zero. Isso quer dizer que a coisa está indo bem, tá bom? Quando não cruza o zero, isso é uma beleza. Se cruzar o zero, aí normalmente não dá significativo. Tem os graus de liberdade, né? Pronto. Aí se a gente, ó, e não tem tamanho de efeito nenhum. Então eu não sei a magnitude, por exemplo, dessa diferença. Eu sei que é 7 palavras. Mas a magnitude das distribuições que a gente viu aqui, quer ver, ó? Essas aqui eu não vou saber, né, se elas estão bem sobrepostas ou não. Como deu significativo, a gente já entende que elas não estão tão sobrepostas. Mas a gente não sabe aqui a magnitude dessa diferença. Se nós fizermos isso no JASP, temos o JASP aqui, grupo 1, grupo 2, é o mesmo banco. Viermos em teste T, a gente vai em independent samples, beleza. Aí vai, ó, noise or non noise, aqui, né, que nem no outro. E aqui, vai aqui no variável de grupo, aqui ele deu um certo problema. Tá, diferente de 2. Ah, entendi uma coisa, eu coloquei lugar errado, eu acho aqui que eu fiz uma mudança. Aqui, ó, o score é aqui, aí agora vai. Beleza. Né? Então a variável aqui é contínua e aqui é a variável nominal, né? Barulho ou sem barulho. Aí ele vai e ele deu aqui, ó, diferente, ele dá teste T, o valor de liberdade, uma tabelinha ele dá. Você pode pedir mais coisas, né? Aí uma delas é assim, ó, você pode pôr o tamanho de efeito. E ele dá o coin D, tá? O tamanho de efeito aqui é muito grande, né? Pelos que eu já vi em livros, não faz diferença aqui o sinal, porque no fundo, se a gente for olhar aqui, o primeiro grupo que vem é o grupo com barulho. Então, o grupo com barulho ele lembra menos do que o grupo sem barulho. Por isso que o sinal é negativo. Se isso aqui fosse inverso, o sinal dava positivo. No sentido que sem barulho, as pessoas lembram mais do que com barulho. Tá? Então, pessoal, a ideia é que... então, tá. Contínuo aqui, nominal aqui. A gente pode pedir aqui tamanho de efeito, pode pedir o intervalo de confiança, né? Ó, se a gente quiser. Intervalo de confiança do CoinD, não é do P aqui, das médias, mas é do CoinD. Então a gente vê que não passa pelo zero, isso é bom, tá? Então aqui, ó, dá para ver se é normal ou se não é, tá? Sempre lembrando que se der significativo, porque deu normal. Então a gente vê que aqui não deu. Né, se der significativo, os resultados desviam da normalidade. Como nenhum deu, tá. Então ele tem mais, como que eu posso dizer? Ele te dá mais opções aqui, né, o JASP. E é lógico, em outros lugares, e esse JASP aqui é até antigo, porque eu troquei de computador aqui, troquei. É um computador antigo que eu usava, então esse JASP é antigão, eu não sei se mudou para a versão atual, alguma questão, tá? Então ele te dá descritivos, tal. Então só para mostrar que ele te dá um tamanho de efeito, né? O SPSS não dá tamanho de efeito, tá bom? Então isso é um problema, digamos, porque você vai ter que calcular na mão. O cálculo até é fácil, mas se você já está num programa que realiza, ele faz para você, né? Senão você pode calcular na mão. Na mão, a continha seria, por exemplo, essa, a média do grupo 1, menos a média do grupo 2, menos, dividido pela média do desvio padrão dos dois grupos. E aí você consegue te fazer isso aqui. Dá para fazer na mão ou nos programas aí, né? Ele te dá outros tipos diferentes de teste T, tá? Então, só para mostrar aqui, e aqui então nós temos a magnitude, e se quiser pôr o intervalo do CoinD, pode pôr também, né?
nenhum problema perante a isso, tá bom, pessoal? Então, só para mostrar isso de fato, sobre tamanho de efeito, né? O poder, não sei se todos ou todas estavam aqui na apresentação até do Felipe, né? Que o Felipe apresentou o GPAL, ele mostrou a questão de cálculo de amostra, mostrou ali a questão do tamanho de efeito, tinha a parte do poder. Eu não sei se né, se a gente precisa fazer isso aqui ou não, né, eu não sei, tá? Depende aí de vocês, na verdade. Aqui, então, o que eu queria mostrar do Jasper era isso, e do SPSS era aquilo. E a nossa ideia, então, caso a gente prossiga, falar do capítulo 9, que é o capítulo de medidas de associação, que é referente ao Qi quadrado, né? A gente, na verdade, usa pouco o Qi quadrado nessas áreas cognitivas, na psicologia, mas é um teste que, né, já foi mais usado nessa área, hoje é menos, mas dá para usar com certeza, tá? Então, deixa eu só ampliar aqui, ó. Capítulo 9. Beleza. Deixa eu só colocar aquele negocinho. Tá. Então, Qi quadrado, né? Medidas de associação. Então, trouxemos umas partes do livro, né? Então, vamos lá. Ó. Frequências. Então, a gente já vai entender, a ideia é que Qi quadrado é normalmente para dados categóricos, tá? Então, a ideia é que a gente vai querer ver frequências e não, por exemplo, dados contínuos, né? Porque dados contínuos a gente poderia usar, por exemplo, a correlação, né? Então, eu tenho duas variáveis, uma é contínua, a outra não, a outra também, faço a correlação e vejo a associação entre elas. Aqui muda um pouco o tipo de variável que a gente vai estudar. Então, ó, até agora, cálculo sobre conjunto de valores obtidos a partir de participantes, né? Então, por exemplo, memória, influência verbal. Aplica um teste de influência verbal, aplica um teste de memória e vê se tem uma correlação positiva entre quem vai pontuando melhor em influência verbal, vamos supor, pontua também melhor em testes de memória de curto prazo. Tá? Então, aí seria uma correlação, né? Porque são dois valores contínuos. Dados categóricos. Dados na forma de frequência, apenas contagem, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui ele vai falar tipo de um experimento, né? Um exemplo que é número de fazendeiros que expressam preferência por fotos de porcos. Então, nós temos 4 fotos de porcos aqui, e a ideia é que as pessoas possam votar e falar dessas 4 qual é a melhor, qual elas preferem, digamos, né? E aí a ideia que nós vamos ver mais para frente é que na ideia de frequência quem, por exemplo, votou nessa primeira foto não pode estar nas outras. Então, dados com frequência aquele sujeito está em uma das condições, ou quer dizer, votou, né, em uma dessas fotos e ele não pode votar nas outras. Tá? E, por exemplo, se a gente for ver correlação, o mesmo sujeito fez, né, o teste de influência verbal e fez o teste de memória de curto prazo. Aqui ele tem que escolher, e aí cada um dos sujeitos aqui vai estar em uma única opção dessas fotos. Então aqui é o número de pessoas que votou, dos fazendeiros que votaram em cada uma dessas fotos aí, né? Aí aqui a expressão do Qi quadrado é esse x ao quadrado, então normalmente é assim que a gente vê. Tem gente que escreve o Qi quadrado, né? Mas em inglês seria CHI, né? Mas se também podem usar esse símbolo aqui de Qi quadrado, né? De uma variável. Então nós vamos ter uma única variável, tipo de suíno, por exemplo, que as pessoas votaram, né? Então a gente pode também ter um Qi quadrado de uma única variável. Então, ó, dados categóricos significam pertencer a uma única categoria e nenhum participante pode pertencer a mais de uma categoria, foi isso que a gente conversou ali, que eu falei, né? Ó, medidas de associação discutidas no capítulo. Então, tem o Qi quadrado de uma variável, teste de aderência, utilizado quando temos uma única variável, como no exemplo que a gente passou dos porquinhos, né? Teste de Qi quadrado de independência, então 2 por 2, então é uma tabela 2 por 2, né? Quando procuramos associação entre duas variáveis com dois níveis.
Então, associação entre ingerir bebidas alcoólicas e fumar. É o exemplo que ele vai trazer no livro depois. Tem o teste de Qi quadrado de independência, né? Que aí tem várias linhas, vamos supor. Então, ó, quando procuramos associação entre duas variáveis, onde uma apresenta 2 níveis e a outra mais de 2 níveis. Então, pode ser, por exemplo, 6 por 2, vamos supor. Temos 2 colunas e 6 linhas. Isso pode também, tá? Vai ficando mais complexo, ele até fala no livro, né? Quanto mais desse teste a gente vai colocando, mais linhas ou colunas, mais difícil vai ficando os cálculos. É o que ele diz no livro, tá? A denominação aqui é L, né? Então seriam várias linhas, mas apenas 2 colunas, tá bom? Ou eu também já vi, acho que outras pessoas já viram, 4 colunas e 2 linhas. Isso é indiferente, isso pode acontecer, tá? Essa diferença entre linha e coluna. Então aqui, ó, uma variável de Qi quadrado, o teste de aderência, que é o ponto 92 lá que está no livro. Esse teste permite descobrir se um conjunto de frequências observadas difere de outro conjunto de frequências esperadas. No fundo, o Qi quadrado vai fazer sempre essa relação entre o que você conseguiu obter, que é os dados observados, com o que é esperado. Aí o esperado tem um cálculo, que aí tem o que é esperado, e aí você vai bater o observado com o esperado. Tá? Frequências, aquelas que encontraríamos se a hipótese nula fosse verdadeira, né? Mas podemos comparar nossas frequências observadas com qualquer conjunto de frequência, verificar quão boa é a aderência entre elas. Então ele vai dar um exemplo aqui, ó. Como descobrir se frequências observadas e esperadas são similares? Então aqui está, encontre as frequências esperadas a partir das frequências observadas. Então nós temos as observadas, foi o que as pessoas, o que a pesquisa observou e coletou de dados, tá? Então 20, 60, 10 e 20, ao todo dá 110. Aqui são esperadas, então ele dividiu aqui de forma homogênea cada uma das observações, totalizando 110. Aí nós temos a diferença entre observado e esperado, né? O esperado tudo igualitário aqui, o observado vai, dependendo do que a pessoa pesquisou, aqui tem a diferença entre, tá? Então nós temos os resíduos, podemos pensar, ou as diferenças aqui entre observado e esperado. Aí, ó, ignoramos o sinal, né? A gente vai ver lá que tinha bastante número negativo, né? Menos 7, menos 17, menos 7. Ignoramos o sinal porque estamos interessados no valor absoluto das diferenças. Elevando ao quadrado, iremos eliminar os negativos. Então, você faz aquele número vezes ele, e aí isso vai eliminar o negativo, todos voltam ao quadrado, todos vão, né, ser elevados, aí vai aumentar cada um desses números. Aí nós vamos dividir esses números, né, porque é mais ou menos que nem na variância, o desvio padrão, né, a variância tem que pôr tudo ao quadrado, para tirar o negativo, só que aí está tudo ao quadrado, está numa escala de tudo ao quadrado na variância. Aí para ir para desvio padrão, tem que tirar a raiz. Aí você tira esse quadrado. Então aqui a ideia é tem que dividir esses resultados por uma medida de variabilidade, semelhante ao teste T ou no R de Pearson. Aí aqui no Qi quadrado, a gente tem que a medida de variabilidade utilizada são as frequências esperadas. No caso aqui 27, né? 0,5. Então nós vamos pegar aqueles valores ao quadrado, esses aqui, e dividir por esses números aqui, tá bom? Aqui, ó. Então, o primeiro lá, que era menos 7,52 ao quadrado, deu 56,25. Pega esse valor e divide pela aquele valor esperado. E aí nós vamos ter os valores aqui, ó. Né? Fazendo essa divisão para cada um daqueles valores, né? Aquela diferença dos valores observados menos os valores esperados. Esses quocientes são, então, somados para fornecer o valor do Qi quadrado. Então, isso aqui é mostrando como o Qi quadrado é calculado. Lógico, estamos fazendo com algo muito simples aqui. Então, ele soma todos esses valores aqui, e aí vai dar um total de 53,65. Neste caso aqui, o Qi quadrado é o valor lá, tá? 53,65, aqui podendo arredondar para 53,7. Então, no fundo, o programa faz isso, tá bom? Quando for para uma variável, né, o programa vai fazer esses tipos de cálculo, e o valor do Qi quadrado agora você, né, e eu também, já sei de onde vem, beleza?
Grau de liberdade do Q quadrado. Como é que é o grau de liberdade, né? É igual ao número de categorias envolvidas no teste menos uma. Tá? Então, nós vamos fazer o 4 menos 1. Tá? Então, se a gente pensar categorias, aqui tem a 1, 2, 3, 4. Certo? 4 categorias aqui. Poderia ser qualquer coisa. Aí a gente faz o número de categorias menos uma. Né? Aí é bem clássico, né, esse cálculo do grau de liberdade, né, porque assim, ó, a primeira categoria ela tem 4 chances de eu poder escolher aonde ela vai ser alocada. A segunda tem 3. A terceira tem 2, né? E a última não tem, porque a última só vai ter um local para eu colocá-la. Então por isso que eu faço menos uma, porque uma não está livre para escolher, já é imposto o lugar. Então esse cálculo aqui é bem clássico do grau de liberdade. É comum relatar que o grau de liberdade, junto com o valor de Q quadrado, é o nível de probabilidade, o nível de probabilidade associado. Então, no fundo, como a gente relata o valor do Q quadrado? É o valor dele, mais o grau de liberdade e o P. Tá? Os três juntos relatar que a gente normalmente relata. Tá? Então, ó, o valor de Q quadrado, 53,65, pode ser arredondado, 53,7. E aí depende muito do pesquisador, se ele quer pôr um número bruto ou se ele quer arredondar. Aí depende muito. Que nem a gente falou aquela questão do P, né? Tem gente que não gosta, prefere não arredondar o P, colocar o P do jeito que ele apareceu. Tem gente que gosta de arredondar, porque acha que não faz diferença, né? Aqui, acredito que é igual. Quem quiser arredondar, acho que pode arredondar. Quem achar que pôr o número bruto é melhor, põe o número bruto. Esse valor é comparado com o valor que seria esperado, que aí esse valor esperado, pessoal, é um valor teórico calculado pelo teste. Ele fala, ó, o esperado seria este. E aí pode haver uma comparação do valor observado com o esperado, né? Para um Q quadrado com 3 graus de liberdade. Se a hipótese nula fosse verdadeira, isto é, se todas as marcas fossem igualmente preferidas, né, e não tivesse, digamos, diferença, porque se a gente olhar lá, os valores esperados é tudo igual, né? E aqui tem diferença, tá? Preferidas, legal. Ó, saídas para o Q quadrado de uma variável. O que sai, né? Aqui eles estão usando SPSS, né? Para o Q quadrado de uma variável, é importante registrar o valor da estatística de teste, os graus de liberdade e a probabilidade associada. Bom? Então aqui nós temos o observado, né? E tá lá no livro, eram opções de chocolate, né? Marcas, eu acho. Aí nós temos o esperado e os resíduos, né? Que é aquilo lá que a gente já viu na tabela anterior. Aí nós vamos ter nessa tabelinha aqui, ó, nós vamos ter o valor do Q quadrado, que a gente já fez ali na mão, a gente viu como é que chega nesse valor na mão, né? E o grau de liberdade, que a gente viu também como faz a mão. E aí tem a probabilidade aqui, ó. Tá? Aí tem até aqui, ó. O P é 0,0001. Significa que, supondo que a hipótese nula seja verdadeira, nosso valor de Q quadrado tem uma chance de, acho que é 10.000 aqui, isso, 10.000 de ter ocorrido por acaso. Em outras palavras, isso é bastante improvável, tá? Então, no fundo, há diferença ali nas marcas, na escolha das marcas, né? Porque na ideia, acho, pelo que eu lembro, cada aqui, ó, era uma marca. Marca 1, marca 2, marca 3, marca 4, e as pessoas iam fazer a sua preferência. Ah, eu gosto do primeiro. Ah, eu gosto da marca 2. Então, quem vota na marca 1 não pode votar nos outros, né? Então, isso é a diferença do Q quadrado. Somando todo mundo que votou aí na enquete, deu 110. Então, a probabilidade aqui, ó, de ter ocorrido por acaso, né? Ou seja, não teve diferença. Todo mundo fez que nem o esperado, vamos supor, né? Então, disso acontecer, a chance é minúscula. Né? 1 em 10.000 pode ocorrer, lógico, mas é bastante improvável. Aí aqui tem, ó, o valor de Q quadrado de 53,6, né? Com grau de liberdade 3, foi encontrado, e a probabilidade associada é 0,0001.
Isso significa que, se a hipótese nula é verdadeira, tal valor raramente vai ocorrer, cerca de uma vez em 10.000. Desta forma, podemos aceitar que existe uma diferença significativa entre as frequências observadas e as esperadas, e podemos concluir que as marcas de chocolate não apresentam o mesmo grau de preferência. Tá? Então, pessoal, no fundo, a pesquisa de Q quadrado ela pode nos ajudar se a gente for querer coletar um dado assim de opinião. Né? De desempenho é mais difícil usar Q quadrado, mas de opinião ou de um comportamento que a pessoa faça, faz exercício ou não. Assim, né? Um exemplo. Faz exercício, não faz exercício. É obeso, não é obeso. Ou acima do peso. Então, você tem uma tabela 2 por 2, e aí, com a resposta do pessoal, você vai conseguindo colocar nessas caselinhas, né? E aí consegue rodar o Q quadrado. Então, é mais assim, no fundo, eles vão sempre responder sim ou não no Q quadrado, né? A gente vai ter muita resposta de sim ou não, tá bom? Além de fazer uma resposta de desempenho, tipo, ó, aplica um teste em você, vamos ver como que dá. O que dá para fazer também é algumas relações entre algumas habilidades, mas essa também fica mais difícil de fazer, tá bom? Então, não sei se alguém aqui já teve experiência com Q quadrado, né? É um dos primeiros testes que vários cursos de estatística, quando vai dar curso de estatística, as primeiras aulas, os primeiros testes apresentados é o Q quadrado, né? Por uns, ele é considerado um teste não paramétrico, porque depois a gente vai ver a distribuição Q quadrado geralmente não é paramétrico, porque ele nunca dá negativo. Tá? Então é uma distribuição positiva, a gente vai ver, tá bom? Então, não sei se alguém aqui já rodou um Q quadrado, se rodou com quais variáveis, se alguém tiver aqui alguma situação para compartilhar, fica à vontade. Uma que eu vi recentemente foi, na verdade, não é de neuro, era de um pessoal lá da Unifesp, com o serviço de biovigilância de transplantes. Então, eles faziam a relação de quais órgãos que eram transplantados, e a outra variável era que eventos adversos tinham acontecido. Eu não lembro exatamente qual era o resultado, mas era para ver se, por exemplo, tinha algum tipo de órgão que tinha mais eventos adversos, mais graves ou menos graves ocorridos, e se era diferente entre os tipos de órgãos, como era alguma coisa nesse sentido que eles faziam. E aí foi feito no R mesmo. Tá, legal. E aí fizeram um Q quadrado mesmo, né? É uma das coisas, né? Tinha outras lá. Não, geralmente o pessoal faz mais de um teste, né? Começa com o Q quadrado e depois vai... Uhum. Né? Por exemplo, eu lembro que quando a Anvisa mostrou os dados da Coronavac e da Fiocruz, pro auxílio não, né? Auxílio tá devagar, mas para o uso emergencial das vacinas, eu lembro que tinha uma tabela assim, ó, o grupo que tomou vacina, o grupo que não tomou vacina, infectado e não infectado, sabe? Tinha uma tabela 2 por 2 também, e eles conseguem ver se teve diferença, por exemplo, no grupo que tomou vacina e não ficou infectado, se esse quadradinho tinha diferença com os outros. Então eu lembro disso da Anvisa fazendo, né? Medicina usa, né? Porque medicina vai usar mais do que nós, acredito, Q quadrado, né? Porque vai associar alguns desfechos, né? Aqui mesmo ele vai dar um exemplo de bebe e fuma, sabe, por exemplo. Então, né, dependendo do foco, pode ser usado. Então, ó, comparando as frequências observadas com qualquer conjunto de frequências esperadas. Então, vamos lá. Comparar frequências observadas com um conjunto particular de frequências esperadas. Pessoas canhotas têm maior predisposição de apresentar a doença da inflamação intestinal, isto é, a prevalência dos canhotos é mais alta do que seria a esperada em uma amostra de pessoas. Vamos supor que 150 pessoas com esse tipo de doença foram testadas e encontrou-se o seguinte. Aí nós temos aí, ó, canhotos e destros, né? Observadas, esperada sob a hipótese nula. Então tem 120, 30, 75, 75. Sempre lembrando de quem está numa dessas caselas aqui, nesses quadradinhos, não está na outra, tá? Se dividir 150 por 2, para encontrar as frequências esperadas, sob a hipótese nula, irá achar o valor 75. Porém, sabemos que existem muito menos canhotos na população do que destros. E prevalência de canhotos maior entre homens do que mulheres.
Isso significa que homens e mulheres não podem ser incluídos juntos em um único grupo. Aproximadamente 10% das mulheres são canhotas, né? Então tem aqui, ó. Decidimos ver se existe maior prevalência de canhotos entre as mulheres com a síndrome do intestino irritável do que entre as que, na verdade, não apresentavam isso, né? Isso é porque está no livro, né? E no livro tem alguns certos erros, né? Então, a ideia aqui, ó, decidimos ver se existe maior prevalência de canhotos entre as mulheres com essa síndrome do que entre as que apresentam tal. Acredito que aqui seria as que ou são destras e apresentam ou que não apresentam, tá? Vamos lá. No exemplo hipotético deles, 317 mulheres responderam um questionário e verificou-se que 268 eram destras, então tá aqui, ó, observadas e destras, e 49 eram canhotas. Tá? Esperamos que 90% das mulheres sejam destras, com 90% de 317, 285,3. Isso significa que vamos esperar que 31,7 sejam canhotas, né? Que 31,7 aqui menos o 285 que deu, sobraria esse valor aqui, tá? Realmente encontramos que somente 268 eram destras. Isso representa 84,5% do total de 317. As 49 canhotas representam 15,5% do total, ao invés dos 10 esperados. Então, pronto, vai. Aqui, eles estavam, né, isso aqui partiu de uma literatura prévia, digamos, que diz, olha, as mulheres, né, nós encontramos, entre as mulheres, vai, aqui, ó, homens e mulheres não podem ser incluídos. Aproximadamente 10% das mulheres são canhotas. Aí, a pessoa faz uma pesquisa somente com mulheres para ver se no grupo de mulheres ele vai encontrar esses 10% ou não. Né? Nesse exemplo, por exemplo, que a gente já tinha algo a priori da literatura, a gente faz uma amostra, vamos supor, alunas da Federal da ABC, e a gente quer ver, olha, das 317 alunas da Federal da ABC, quantas escrevem com a mão direita, são destras, e quais têm a esquerda como mão dominante. O que a gente pode fazer com esse aqui quadrado é mostrar que nessa população específica, a nossa estimativa foi maior, nossa porcentagem de mulheres canhotas foi maior do que a esperada para a população. Tá bom? Então é isso que, por exemplo, esse teste conseguiria nos dizer quantas são destras e quantas são canhotas. E aí diverge um pouco, vamos supor, do que é esperado daqueles 10%. Passou de 10%, né? 15,5%. Passou bem, na verdade. Né? Então, aí a gente consegue fazer essas comparações também, o que está na população com os dados que a gente obteve. Tá. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, teste aqui quadrado para independência. Agora uma tabela 2x2. Né? Até então, a última tabela aqui, deixa eu ver, a última tabela não, a última tabela tinha uma linha e duas colunas, né? Porque essa linha de esperado é a linha que o programa vai dar. Mas o que a gente observou foi uma linha que era observada, né? Duas condições. Agora a gente vai ter dois tipos de resposta, por exemplo, fuma e não fuma, bebe e não bebe. Então a gente chama isso aqui uma coluna de 2x2, tá? O que quadrado permite, então assim, ó, só um exemplo, né? A da vacina era vacina, não tomou vacina, né? Da Covid, Corona ou da Fiocruz. Então eles fazem isso bastante. Ou tomou remédio, não tomou remédio. Teve a doença, não teve a doença. E aí vai completando aqui. Ah, ele tomou a vacina, mas teve a doença, então vai aqui. Ah, ele não tomou a vacina e não teve a doença, aí põe aqui. Aí vai ó, colocando aqui, né, nas caselas e depois faz o que quadrado, tá? O que quadrado permite que se descubra se existe um relacionamento ou associação entre duas variáveis categóricas. Por exemplo, associação entre fumar, então a categoria é sim ou não, vai, fuma ou não fuma. E hábito de beber, bebe ou não bebe. Tá? Por isso que eu falei que para nós, cognição assim, ou linguagem eu não sei, cognição eu sei que é difícil usar aqui quadrado. Mas dependendo da pergunta de pesquisa, dá para usar, né? Por exemplo, dependendo se for, né, dá para usar sim. Esses são dados categóricos, porque não estamos perguntando sobre quantos cigarros, né? Porque aí seria contínuo, certo? A gente não está perguntando isso aqui, mas é se sim ou se não.
E aí, sim ou não, entra numa variável categórica. Estamos simplesmente perguntando, né? Fuma ou não fuma, sim ou não. Então, vira uma tabela, eles chamam de tabela de contingência, 2x2, tá? E aí, vamos lá, ó. Aí seriam assim, como a 2x2, elas vão gerar para nós 4 tipos de resposta, que é, quantos de vocês, por exemplo, né? Uma enquete que seria, fumam e bebem. Ah, eu sou dessa. Então, vai colocar aqui, a pessoa vota nessa. Na A, né? B, quantos fumam, mas não bebem? Aí a pessoa ticaria aqui, né? Na B. Quantos não fumam, mas bebem? A pessoa ticaria na C. Quantos não fumam e nem bebem? Nenhum nem o outro, a pessoa vinha aqui e ticaria aqui, tá? E assim vai. E aí vai coletando dados, vendo onde as pessoas se encaixam. A fundamentação, hipótese nula. Nesse tipo aqui, pessoal, qual que é a hipótese nula aqui, ó? Que não existe relacionamento entre beber e fumar, tá? A hipótese pode falar. Só para. É que você meio que emendou o raciocínio. Só para a gente falar um exemplo ligado à linguagem, por exemplo, poderia simplesmente colocar lê e escreve, por exemplo. Você faz uma intervenção, várias avaliações e tal, e vê. Ela lê e escreve, ou lê e escreve, ou só lê, ou só escreve, né? Ficaria mais ou menos a mesma lógica. Tá. Isso com crianças ou não? Você pensa em qual? Não, poderia com crianças, né? Mas é só para usar um exemplo, você falou um exemplo de linguagem, Isso, tá. alguma coisa de alfabetização, por exemplo, assim, poderia usar. Não, é isso. Poderia haver associação entre, por exemplo, né? Falar e escrever. Então, escreve ou não escreve? Fala e não fala. E aí poderia haver, né? Se tem uma relação entre escrever e falar naquela amostra, ou se não. Né? Por exemplo, a hipótese nula ia falar para nós que escrever e falar não tem nada a ver. A hipótese nula. A hipótese alternativa, vamos supor, do pesquisador, esse exemplo que você deu, seria, ó, tem relação sim. Né? E aí o que quadrado poderia servir nesse ponto, sim. Um outro que dá para usar, tô pensando lá naquelas crianças que a gente fez as coletas, que participavam daquele treinamento do Alphatec, e aquelas que não precisavam desse auxílio extra, e aquela tarefa de compreensão de frases que a gente classificou os erros que as crianças cometiam. Então, se elas erravam porque trocava o tamanho, escolhia o objeto maior e não menor, ou com a cor diferente, acho que seria um desse tipo. Será que as crianças que estão com esse auxílio, elas têm algum mais em evidência, alguma desses distratores, esses erros cometidos? Pode ser um primeiro ponto de vista aí para buscar o comportamento, já que era uma tarefa nova, sei lá. Tô pensando aqui. Tá bom. Mas assim, ó, só para entender os erros dessa tarefa, dá para computar assim, ó, errou ou não errou? Ou ela tem graduação desse erro? Tem o errou e não errou, mas eu estava pensando mais assim, por exemplo, entre os erros, a gente classifica os tipos de erros, né? Qual o tipo de distrator que ela errou? Será que ela errou aquele que tem uma mudança gramatical? Será que ela errou aquele que muda o sujeito? Sei lá, tô chutando aqui. Tá. Não, mas é uma boa, porque aí faria o quê, né? Vai, grupo do Alphatec, grupo controle, que é o sem Alphatec, tá? Com a sua rotina normal, né? Uhum. E aí coloca nas colunas esses vários tipos de erro, e aí daria para tentar ver a associação entre quais erros foram cometidos mais por quem participou do grupo Alphatec, e quais foram os erros do grupo que não participou, o grupo controle, quais foram os erros que ele mais cometeu. Acredito que daria para fazer sim. Uhum. Né? Eu acho que dá sim. Normalmente é isso. A gente só tem que sempre pensar na variável que a gente conseguir ter de categórica, que é sim ou não. Acertou ou errou. Se a gente fosse pensar em graduação de erro, errou tantos por cento, aí já é melhor, talvez, dependendo da outra variável, até fazer a regressão ou correlação. Mas se as duas são sim ou não, acho que rola de fato. Rola sim. Beleza. Beleza? O Camilo falou de falar e escrever, beleza. Então vamos lá. Então a hipótese nula, pessoal, é que não tem relação nenhuma. Né? Então aqui, nesse caso que nós estamos colocando, não existe relacionamento entre beber e fumar. Né? A ideia do pesquisador é que tem uma relação, mas
A nula é a que não. E o P vai falar para nós, né? Se der ponto 0,5, bateu na trave, né? Aí vai falar, olha, teve e não teve, né? Aí fica aquela discussão, pô, ponto 0,5, talvez se eu aumentar a amostra eu vejo mais. Ou se deu ponto 0,51, olha, tá quase lá, não deu, né? A hipótese nula vence, mas tá marginal, tem gente que chama esse nome, né? Então, se eu aumentar a amostra, talvez isso vai para um ponto 0,445, e aí eu demonstro que tem associação, né? Ó, o Q quadrado tem a seguinte restrição. Aí tem as restrições dessas tabelas, pessoal. Tem regras, né? Que é, você não pode ter menos do que 25% das células. Neste caso, 25% de 4, né? Igual a 1. Então, se nós temos aqui, ó, a gente não vai poder ter, dos casos, menos de 25% em cada uma delas, do total da nossa amostra. Não pode ter menos, tá? Pode ter mais, mas não pode ter menos. É uma das regras. Com frequências esperadas menores do que 5. Não podemos dizer apenas olhando para a tabela se a hipótese está ou não satisfeita. O SPSS alertará você para esse problema e prosseguirá calculando o teste de probabilidade exata de Fisher. Então, ele vai mostrar que, se deu problema, se uma dessas caselas tem menos de 25%, o Q quadrado em si não vai conseguir rodar. Aí você vai ter que ver, ele vai mostrar lá que tem esse valor, que é o teste de probabilidade exata de Fisher. Aí você consegue rodar, tá bom? Então tem uma regrinha, são as condições, os pré-requisitos para fazer o teste. Esse daqui, as caselas não podem zerar, né? O teste de Fisher, entretanto, só é adequado para tabelas 2x2. Então, se tiver uma tabela simples assim, o teste de Fisher vai rolar. Se não, não vai rolar, tá? Então, aqui, ó, saídas do SPSS referentes a esse Q quadrado aí. Então, ó, Pearson, que é o Q quadrado, né? Então, esse Pearson é o valor do Q quadrado, que a gente viu como que faz, né? Graus de liberdade e nível de probabilidade. Então, a gente deveria reportar, né? Uma tabela dessas, por exemplo, teríamos que ver o valor do Q quadrado, reportaríamos Q quadrado esse valor. O grau de liberdade, reportaríamos aqui entre parênteses, por exemplo, e o P, né? Aí é o seguinte, né? De novo, tem gente que gosta de colocar o P e o sinal de maior ou menor, normalmente menor, né? Ou tem gente que põe P igual, porque tá dando o valor exato. Aí, de novo, tanto faz, tá? Então aí, ó, essas 3 primeiras células aqui, né? São as usadas para reportar o valor do Q quadrado, tá? Aí vamos lá. Aí tem esse V de Cramer, que seria tipo um tamanho de efeito. Então, ó, é uma medida do efeito utilizado para testes de associação. Então, cada teste tem o seu tamanho de efeito, né? Para comparar a média ao COIN-D, uma medida a nova de medida repetida é ET square, né? E nós vamos ter vários tipos de. Para esse daqui de associação é esse V de Cramer. É um coeficiente de correlação, interpretado da mesma forma que o R de Pearson. Tá? Então, o V aqui deu ponto 33, né? Ponto 33. Podemos elevar ao quadrado, isso a gente já tinha visto ano passado. Que quando a gente tem um valor de correlação, se a gente eleva ele ao quadrado, a gente chega no valor da variância explicada. Então, ó, 0,33, né? Aqui eles dão a dica que a gente pode elevar ao quadrado, então 0,33 vezes 0,33 dá esse valor aqui, que a gente arredonda para 11%. E aí a gente pode falar que 11% da variação na contagem das frequências dos que fumam podem ser explicada pelos que bebem, tá? Então, se a gente fizer isso da correlação, que é elevar ao quadrado o valor, a gente chega a variância de que um explica o outro. Então, aqui 11%, não é uma baita explicação, mas explica aí 11%. De uma frequência de um, explica a frequência do outro, tá? Aqui a gente vai ver se deu significativo esse valor, e deu, né? E aqui é o valor, tá? Esse V de Cramer. E a gente reporta isso também. Se fizer aqui quadrado, isso é algo para se reportar. Tá, aqui tá, como relatar, né? Aí eles colocam lá um exemplo, ó. Esse exemplo aí do beber e fumar, né? Vamos lá. Uma análise utilizando o Q quadrado, 2x2, né? Porque normalmente vem Q quadrado e o tipo da tabela, né? Então aqui já é uma tabela, a gente já vai entender que é 2x2.
foi executada para descobrir se existe uma relação significativa entre os hábitos de fumar e beber entre estudantes universitários. O valor do Q quadrado foi de 12,12, com a probabilidade associada ao valor P de menos de 0,001 para 1 grau de liberdade, né? Mostrando que tal relacionamento é bastante improvável de ter ocorrido apenas como resultado de erro amostral ao acaso. O V de Kramer obtido foi de 0,33, isto é, aproximadamente 11% das variações das frequências dos fumantes podem ser explicadas pelas variações das frequências dos que bebem. Assim, é possível concluir que existe uma relação entre hábitos de fumar e beber. Então, isso aqui você vê, é rápido, simples, né? E é isso, um dos exemplos, não posso falar que é só dessa maneira, mas um dos exemplos de reportar Q quadrado é assim, ó. Você vai dar o valor do Q quadrado, você vai dar o valor do P, e você vai falar o grau de liberdade. Beleza. Então, a primeira parte foi dada. A segunda, você vai falar o tamanho de efeito, que aqui é esse V de Kramer. Falou o tamanho dele. Isso aqui é opcional, acredito. Tem artigo que coloca essa variância explicada, tem artigo que não coloca. Aí vai de você. Eles recomendam colocar isso. Então, deu uma correlação, põe ao quadrado, vê quanto uma variável explica a outra. Aqui é 11%. Beleza. Aqui está agora, no livro, ele fala assim, ó, tá, mas e se você violou uma das hipóteses lá, do Q quadrado? Ou uma das caselas lá tinha menos de 25%, ou deu 0, ninguém votou numa casela. Aí vai dar ruim. Aí ele fala para você ter que ver aqui, ó, esse teste exato de Fisher, tá? E aí aqui, por exemplo, dá, né? E ele vai falar que nós temos, ele não dá um valor, quer ver? Olha, ele vai falar que não dá um valor, olha, todos têm um valor, mas o teste exato não dá um valor. Então, normalmente, o que você vai reportar é este daqui, ó. Vamos ver. O V de Kramer vai aparecer quando violar, e aí vê que o V de Kramer também mudou, né? Ali era 0,33, agora é 0,09. Então foi para, tipo, quase... deixa eu ver aqui, quase 10, né? Quase 10%, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Uma vez que 50% das células apresentaram frequências esperadas menores do que 5, o teste estatístico apropriado foi de probabilidade exata de Fisher. Então é tipo uma correção, né? Tem teste, por exemplo, medidas repetidas quando eu fiz no mestrado, se desse, não era homogeneidade, esfericidade. Se não desse esfericidade, aí você tinha que fazer uma correção de Greenhouse Geyser, né? Então e é normal reportar isso, porque isso é uma correção do teste. Aqui é igual. Se não der, né, você faz essa correção aqui pela probabilidade exata de Fisher. Ele forneceu um valor de P que nós vimos lá, pessoal, 66, né? Esse aqui. Para uma hipótese bilateral. O valor de V de Kramer foi de 0,10, mostrando que o relacionamento entre fumar e beber foi quase zero. A conclusão é que não existem evidências que sugiram um relacionamento, né, entre hábitos de fumar e beber. Não, ou seja, a gente viu que se tiver tudo em dia, não tiver zero, já mudou o efeito, né, das coisas. Se a gente for pela probabilidade exata de Fisher, a gente não encontra o relacionamento. Se a gente tiver tudo em dia legal, a gente já encontra o relacionamento, e o relacionamento é de 11%. Né? Uma explica a outra, mas aqui o relacionamento é de 33%, o outro foi 0,9%. Tá? Então, na verdade, aqui nesse exemplo, por exemplo, em medidas repetidas, quando eu usei a correção de Greenhouse Geyser, quase não mudava. Dava quase igual, assim, os mesmos efeitos. Aqui a gente já viu um exemplo que mudou bem, né? Aí, ó, grau de liberdade, como ele é feito aqui, né? Muda um pouquinho, vamos lá. Enquanto o número de graus de liberdade é aproximadamente o número de participantes em muitas análises estatísticas, isso não ocorre no Q quadrado, pois hoje o grau de liberdade é calculado pelo número de linhas menos 1, multiplicado pelo número de colunas menos 1. Então a gente vai ter lá, a gente tinha duas linhas, naquela fuma e não fuma, bebe e não bebe, 2 menos 1. E nós tínhamos duas colunas, né? Que era fuma ou não fuma. Então você faz essa e depois multiplica. Então, nesse caso aqui, o grau de liberdade seria 1, tá bom? Então, é assim que é calculado para as tabelas de contingência 2 por 2, tá bom?
diferente, né, da que vimos antes, porque antes eram as condições menos 1. Eram 4 marcas de chocolate, né, lá, aí você tem que fazer elas menos 1. Aqui tem que fazer a conta com linha e coluna. Agora, aquele último que a gente vai ver, pessoal, que é várias linhas, digamos, e colunas, né? Podendo ter várias colunas e poucas linhas, muitas linhas e poucas colunas. O que acontece se tivermos mais do que 2 níveis? É perfeitamente possível ter mais linhas e colunas. Ainda teremos 2 variáveis categóricas, mas dessa vez temos mais categorias para escolhermos. O Pi² pode manejar essa situação facilmente. Vamos supor que ainda temos o exemplo de relação entre fumar e beber, e que agora temos 3 níveis de fumantes, que fumam muito, fumam pouco ou não fumam. Então aumentou aqui, né? Agora não ficou só sim e não. Tem 3 graduações aqui, né? Fuma muito, fuma pouco, não fuma. Podemos ter também, eles chamam de beberrões, bebedores sociais e abstêmios. E aí nós teríamos uma tabela, digamos, 3x3, tá? Então, nós teríamos aí essas graduações, e isso, dependendo do dado que a gente tem em mão, a gente consegue fazer para ficar melhor, né? O grau de liberdade aqui vai ser daquele jeito lá, né? Então, vai ver o número de linhas menos 1, o número de colunas menos 1, então vai dar 2, aí você multiplica um por outro, aí dá 4. Aqui, nesse caso, dá 4, né? Então, você vê, numa tabela 2x2, grau de liberdade deu 1. Uma tabela 3x3 já deu 4. Vamos lá. É também possível termos mais do que 3 níveis. Por exemplo, a gente pode ter uma tabela 6x4. 6 linhas, 4 colunas. Ou 7x3. 7 linhas, 7 linhas e 3 colunas. Mas a interpretação nesses casos torna-se problemática. Então já fica bem difícil de ver relação ali, porque você tem muita variável se associando. E é difícil porque tem aquela questão dos 25%, né? E não mais. Então, quando temos grandes tabelas de contingência, pode ser difícil perceber todos os possíveis relacionamentos. Não mais do que 25% das células podem ter frequências esperadas menores do que 5. Então, aquela frequência que já é possível acontecer numa tabela 2x2, você ter uma das casinhas ali, das células ali, ter menos de 25%, numa dessa a chance é bem maior. Só se o seu N for enorme, né? Para isso não acontecer. Nenhuma célula pode ser 0. Se isso ocorrer, é necessário agregar células. E aí já começa o problema, né? Então, uma é 0, eu vou ter que agregar. Aí você vai mudando um pouco a teoria ou a hipótese que você tinha. Alguma coisa muda. No entanto, algumas vezes isso não será possível porque as células não têm valores suficientes em comum. E por que dessas regras, pessoal? Por que tem essa regra do 25%, né? Não pode dar 0? Isso ocorre em razão de estarmos assumindo que as nossas amostras são provenientes de populações normais. Se o valor esperado de uma célula é muito pequeno, é pouco provável que estejamos retirando amostras de populações normais. Então, uma distribuição Q², ela apresenta mais ou menos esse formato. Quanto mais aumenta o grau de liberdade, mais ela parece, né, uma normal, mas a gente vê que ainda não é normal. Ela tende mais para o lado esquerdo. Isso aqui é uma distribuição, aquele skewness, né, ou assimetria positivo, tá? Porque está indo aqui, a cauda está indo para os valores positivos, tá bom? Nós temos aqui, ó, se fosse de histograma ou, de novo, de densidade, a gente conseguiria ver isso aqui é uma distribuição Q². Certifique-se de que cada participante tenha sido contato em apenas uma das células. Lembre-se de que é necessário que os participantes em cada célula sejam independentes. Obviamente, isso não vai acontecer se eles forem os mesmos. Assim, o mesmo participante só pode responder uma única vez. O total das frequências nas células deve ser igual ao número de participantes. A distribuição amostral Q² é sempre positiva, tá? Então, toda a distribuição Q² sempre ela tem esse formato aqui, ó, positivo. Isso ocorre porque o valor de Q² é um quadrado, né? A gente leva ao quadrado. Isso é o que queremos informar quando dizemos que o próprio teste é unilateral. Ele fornecerá somente valores positivos. É impossível obter valor Q² negativo, né?
porque vários números lá são elevados ao quadrado. Então, a gente tira o negativo quando eleva o quadrado, mesmo quando a gente faz aquela divisão depois, não dá negativo, né? Então, a gente elimina o negativo, por isso que sempre a distribuição Q quadrado vai ser positiva, tá? E aí, tem uma distribuição também, pessoal, que chama gama, é uma distribuição não normal. E a distribuição Q quadrado está dentro dessa gama. Essa gama, na verdade, ela representa várias distribuições juntas, tá? A gama é uma distribuição não normal. Então, quando a gente tem um dado que é não normal, um dos jeitos de falar que aquela distribuição que dá aqueles dados é a distribuição gama, tá? Aqui quadrado está dentro do gama. Ó, aqui nós já temos uma tabela com 4 tipos de coluna, não, 3 colunas e 4 linhas. Uma tabela 3x4. A gente faria o grau de liberdade aqui, daria 6. Tá? E aí aqui, ó, o que a gente normalmente tem que reportar. Q quadrado, o grau de liberdade e o P. E aqui a gente já vê que a hipótese nula não pode ser desconsiderada, né? A gente não pode rejeitar a hipótese nula aqui. Então, na verdade, eu poderia dizer com esse valor que não existe associação aqui em nada que eles fizeram. Era bulimia, controle clínico, sem controle clínico. Trabalhadores, estagiários, estudantes universitários e donas de casa. Nós temos coluna 0, né? Então, isso vai tudo prejudicando, tá bom, pessoal? Para fazer esse tipo de teste aqui, tá? E era isso, pessoal, hoje. Acredito que era isso que nós tínhamos separado para falar, né? Era isso mesmo, tá bom? Sobre o teste Q quadrado. Não sei se todo mundo já viu, se é a primeira vez que vocês estão vendo isso, ou se já tinham visto. A Brenda falou, né, de uns exemplos aí, de algumas questões que ela viu, que foi lá na Unifesp, né? Eu lembro daquela do Covid agora. Eles fazem, né, vacina, não vacina, infectado, não infectado, né? Aí a gente poderia pensar, né, qual desse tipo aí, a gente já deu uns exemplos, né? A Brenda deu lá do Alphatec, o Camilo deu exemplo de ler, escrever e falar. Poderíamos pensar em outros, né, para os nossos dados, assim, ou o que o GELC normalmente pesquisa. Só um comentário, assim, um dos motivos que a gente acaba não vendo, fora a obviedade de muitos testes terem uma questão de pontuação, etc., é que muitas vezes, para evitar esse tipo de coisa, a gente faz conversões, né? Então, a gente transforma, por exemplo, aquele do bebê, por exemplo, ao invés de beber pouco, médio, muito, se transforma em 1, 2 e 3 e faz um teste compostos, por exemplo, de graduação, né? Que do menor para o maior. Então, essa conversão acaba fazendo, não seja tão comum assim, né? Mas, inclusive, a gente faz isso às vezes até meio que já para evitar esses problemas como número menor que 5, coisas do tipo, né? Só um comentário a mais. Perfeito. Eu não sei se alguém... Pode falar, Felipe. É que seria muito da maneira que a gente coleta os dados, né? A gente tem o costume de maneira contínua, né? Mas, por exemplo, no trabalho da Marina que eu estou analisando, né? Ela analisou, coletou, na verdade, né? A frequência de uso das línguas, dos bilíngues e multilíngues, de maneira categórica, né? Então, tá lá, se ele fala, por exemplo, atualmente, raramente, às vezes, sempre. Então, aí tem que analisar com Q quadrado, não tem como, né? Tem que comparar o grupo bilíngue e multilíngue e as frequências, né? De quando a pessoa fala, se é raro, às vezes, ou frequentemente. Então, isso aí é um exemplo já de aplicação, né? Mas, às vezes, dá uma bugada, cara, de analisar desse jeito. Ah, dá sim, Eu acho que até fica difícil, né? Sei lá, dá para ver a associação das frequências. Mas, de novo, né? A gente está vendo a associação das frequências, se tem uma relação às variáveis categóricas, mas acho que o Q quadrado não te dá, né? Não dá para nós a informação se um grupo difere do outro, por exemplo, né? Ela mede a associação, no caso aqui, quadrado, né? Isso. Então, aí é tipo assim, tem um vídeo do Altair, o último vídeo de regressão linear, né? Que ele mostra como é que faz a modelagem, daí você tem que usar todos os testes, incluindo o Q quadrado, para você conferir se a regressão tá certinha, né? Aí quando ele usa o Q quadrado, cara, ele compara
parece que é roupa do vendedor e hora de treinamento, alguma coisa assim, né? Aí, tipo assim, o que quadrado dá significativo, e ele disse que houve associação, né? Quer dizer que há diferença